Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é domingo da Ascensão do Senhor. O Evangelho de Marcos está no capítulo 16, dos versículos de 15 a 20. Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deus fez o homem para o alto, voltado às coisas do alto. Tanto é que as Escrituras dizem que o homem foi feito à imagem e semelhança do Criador. O salmista chega até a se questionar: Senhor, quem é o homem para dele cuidar assim com tanto carinho? O homem voltado para o alto. Contudo, chamou a atenção do homem as coisas que estavam embaixo. E pelo pecado, pela desobediência, o homem por si mesmo, com o uso indevido da sua liberdade, ele se rebaixou. Criou os porões e ali escravizou a sua humanidade. Quem foi feito para o alto, escolheu viver embaixo, rebaixado. A relação entre o Criador e a criatura foi interrompida, porque o homem se escondeu de Deus. Contudo, Deus procurou sempre pelo homem. Me chama muito a atenção o profeta Oséias quando diz: Israel, fui eu quem te gerei, fui eu quem te amamentei, que te alimentei, que ensinei a balbuciar as primeiras palavras. Fui eu que te ensinei a dar os primeiros passos. Por que se afastastes de mim? O Senhor foi sempre à procura do homem, que como uma ovelha perdida fazia questão de se esconder. Falou Deus com o homem por meio dos patriarcas, dos sacerdotes, dos juízes, dos profetas. Mas o homem sempre se escondia do Criador. Tinha vergonha da sua nudez. Nudez esta causada pelo pecado. Mas o amor de Deus abraça toda a criatura. E Deus renunciou à glória para também descer e assumir a nossa pequenez. Deus se rebaixa aos porões da humanidade, num gesto total
de aniquilamento, prova do seu amor por nós. O que queria Deus ao agir assim? Queria primeiro reatar a relação da criatura com o seu Criador. E assim poder de novo abrir as portas do paraíso que havia sido fechada pelo pecado e poder elevar a criatura à condição que o Criador a fez para o alto. Por isso, entre o céu e a terra, o alto e o baixo, o ápice e a decadência, esteve suspenso o Filho de Deus numa cruz. Ali, o que parecia ser derrota era, na verdade, a grande vitória, porque o homem se unia de novo a Deus. O véu do templo se rasgava. O caminho de novo estava aberto para que a criatura rebaixada se encontrasse com o Criador altaneiro e, por sua misericórdia, fosse elevada outra vez. Se as autoridades abaixaram Jesus ao túmulo, Deus o elevou à sua glória. Se as pessoas desprezam e derrubam, Deus valoriza, promove, eleva e salva. Assumiu Jesus o nosso pecado, nossa miséria, nossa pequenez. Nos restaurou. O homem que vivia escondido se reencontra. O homem que olhava para baixo agora tem forças para olhar para o alto. E mais que olhar para o alto, eleva para o alto o seu coração, quer dizer, entrega a sua vida ao Criador. É preciso então que o Filho, que veio ao mundo resgatar a dignidade do ser humano, leve para o Pai a humanidade redimida. Por isso hoje, Jesus se despede dos amigos e volta para o Pai. Elevar-se na presença dos apóstolos não significa mostrar o seu poder e revelar mais uma vez a sua glória. Elevar-se ante os olhos atentos dos apóstolos é dizer a eles: vou cumprir minha missão. Vim buscar o que estava perdido e o encontrei. O encontrei machucado e o curei. O encontrei escravizado e o libertei. O encontrei no pecado e o perdoei. O encontrei faminto e saciei sua fome. Estava com sede e eu lhe dei de beber. Ele estava perdido e eu reencontrei. Ele estava morto e agora voltou a viver. E essa humanidade revigorada, renovada, restaurada, eu levo ao Pai. Eu entrego ao Pai como um sacrifício agradável. E assim a salvação se concretiza. Porque levar a humanidade redimida para o alto é dar à humanidade, é dar ao homem acesso à casa do Pai. O pecado nos rebaixa, o amor de Deus nos eleva e agora somos devolvidos na nossa integridade ao Criador. Mas o Cristo que parte para levar a nossa humanidade agora redimida para o Pai,
nos envia em missão. É preciso ir pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho, para que as pessoas conheçam o amor de Deus e saibam que por Jesus nós fomos salvos. É preciso que as pessoas sejam batizadas para que sejam incorporadas a Cristo. E para que as pessoas creiam, aos discípulos é dada a autoridade do Mestre. Aos discípulos é conferido o poder do Mestre, de pisar sobre as serpentes e não ser picado, de impor as mãos sobre os doentes e vê-los curados, de fazer sinais, maravilhas, prodígios em nome do Senhor. Jesus não só nos envia em missão, Ele nos capacita para a missão. E se Ele veio ao mundo para salvar a vida, é missão de todos nós lutar em favor da vida. Por isso, a festa da Ascensão é para nós hoje um dia de muita alegria, é o renovar de uma esperança. É se encher da certeza de que por Cristo, com Cristo e em Cristo, nós seremos salvos. Os homens de branco surgem aos apóstolos para dizer-lhes, porque estão aí olhando para o alto. Jesus que viste subir um dia voltará. E quando Ele voltar para nos ressuscitar, Ele não pode nos encontrar parados olhando para o alto. Ele tem que nos encontrar com os passos firmes no caminho. E a nossa vida, a nossa ação, entregue à missão de fazer o seu nome ser conhecido até os confins da terra. Sejamos nós, então, portadores da vida, arautos da vida, anunciando Jesus Cristo a todos os corações que passarem por nós. Assim, o Cristo que hoje sobe antecipa também a nossa subida, pois Ele voltará para nos buscar. E se Ele foi elevado aos céus por sua própria força, nós seremos elevados aos céus pela força da sua misericórdia. Nos confiemos a Ele. Se aqui termina a missão do Cristo entre nós, começa a nossa. E para que a nossa missão seja eficaz e libertadora, peçamos o que nos foi prometido: o Espírito Santo de Deus. Passemos unidos esta semana em oração, suplicando a presença do Espírito Santo. Que Ele venha nos ungir e nos enviar, pois é preciso evangelizar até que o Cristo, que hoje estamos vendo subir, volte para concluir a nossa missão. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa missão de evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.